Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na terça-feira, dia 20 de outubro de 2020 e o tema de hoje é a cosmovisão bíblica. Mais uma vez eu tenho aqui do meu lado Juscelino e ele vai iniciar neste momento com uma oração. Nosso Senhor, precioso Deus, rogamos mais uma vez o Teu auxílio no estudo da Tua Palavra e da Tua Palavra de modo especial, materializada numa lição. Te oramos esperando a Tua guia, em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje nós colocamos mais um tijolo na construção da cosmovisão bíblica e nós temos o tema de hoje sobre o pano de fundo da nossa crença, o que está ocorrendo e quais são as explicações para tudo que acontece, porque sempre que acontece um fenômeno, a gente assiste o fenômeno e se indaga o porquê do fenômeno. Então, se a gente entender o que está por trás disso, a gente começa a entender até algumas explicações. Hoje em dia, Juscelino, nós temos a possibilidade da aceitação de várias visões, que está dentro do escopo do pós-modernismo. Então, da pós-modernidade. Então, dentro disso, qual a importância da revelação bíblica e da revelação de Deus para o homem, para a nossa cosmovisão? Pastor, a ideia de uma revelação de Deus é uma ideia um tanto quanto difícil de ser aceita pelos homens céticos do nosso tempo, né? A doutrina da revelação pressupõe que um Deus eterno, transcendente, que não é o homem, esse ser se comunica com os homens. Mediante o quê? Mediante uma comunicação e que a gente chama de revelação, que é o ato de tirar da escuridão o conhecimento que ele tem e conceder aos homens, né? Nós entendemos que a revelação, inicialmente, ela se dá através dos profetas, né? Ela se dava de modo direto pelos nossos primeiros pais. Havia ali uma comunhão direta e depois que há essa quebra da comunhão direta, há então o início posterior do ministério dos profetas. E aí essa revelação que era oral se tornou uma revelação escrita. A palavra de Deus é revelação escrita e canônica. Então, quando a gente acredita pela fé, pelo poder de Deus, na experiência com Cristo, que essa palavra é verdadeira e ela contém e ela é a palavra de Deus, a primeira coisa que um cristão deve decidir, pastor, é elegê-la como a principal fonte de autoridade de sua vida. Sabe, tem muitos cristãos hoje em dia que acham que a Bíblia é só mais uma das fontes de informação e de verdade sobre o mundo, mas consultam o horóscopo. Tem cristãos que vão até a Tanakh, que vão até escritos de intelectuais modernos, que estão em busca de livros para interpretar o mundo, que muitas vezes, pastor, estão em contradição com o próprio texto. E nessas situações, muitos destes, ao invés de se colocarem como defensores da verdade bíblica, acabam horizontalizando o que não pode ser horizontalizado. Então, a cosmovisão bíblica é um modo de ver que está revelado. Para você ter uma cosmovisão bíblica, você não pode ter outras fontes de autoridade senão a própria Bíblia. É por isso que a cosmovisão é bíblica, porque a Bíblia ela tem regras. Se você adota ela como verdade, ela vai se tornar régua para medir todas as outras. E é interessante também que a revelação de Deus para nós, ela nos mostra que há um antagonismo também na história. E esse antagonismo é feito por alguém que nós sabemos que é o inimigo de Deus, o acusador, o diabo. E diante disso, tendo o nosso Deus revelado através da natureza, através da sua palavra, através dos profetas e através de Jesus Cristo, nós encontramos esses dois lados da moeda. E a Bíblia fala de maneira bem clara que nós estamos no meio dessa guerra, que essa guerra, Efésios 6,12, que a nossa guerra não é contra a sangue, nem contra a carne, nem contra o próximo. Essa guerra é uma guerra contra o inimigo de Deus. E a partir disso, a nossa cosmovisão se amplia. Quando eu começo agora a entender e aceitar que algumas coisas ocorrem em minha vida porque existe um inimigo de Deus, porque existe esse grande conflito por trás. A escritora Ellen G. White, ela diz de maneira muito clara em seus escritos que nós devemos escolher o lado do grande conflito,
que é o lado do Criador e não o lado do acusador. Então, nós temos esses dois lados que nos levam e nos encaminham na cosmovisão bíblica. Então, pastor, a realidade do grande conflito é uma ideia central da cosmovisão bíblica. E como é que poderíamos considerar uma educação adequada para um jovem ou para uma criança, uma educação, pastor, que não toma como premissa o grande conflito, e mais, que não toma como premissa a própria Bíblia como fonte de autoridade segura? Veja só, pastor, nos nossos tempos não basta apenas ensinar moral. Não é meu filho ir para uma escola onde ele aprenda que ajudar as pessoas é bom. Não, a natureza, ela tem a sua importância. Mas veja que muitas coisas, elas não estão contidas na revelação natural, que é o mundo natural. Nossos jovens não chegarão a um conhecimento sobre a santidade de Deus mediante uma vida ociosa sem contato com a palavra de Deus. Portanto, toda a educação cristã, ela precisa estar inteiramente pautada na revelação bíblica. Entende? Então, esse que é o ponto que nós não podemos negociar. Tirar este livro e o senhorio de Jesus Cristo do centro da educação que se passa em nossos lares. Então, quero lembrar você que a partir dessa cosmovisão, da revelação de Deus, e que estamos no meio do grande conflito, precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Que Deus te abençoe, que possamos sempre escolher o lado certo desse grande conflito, que está ao lado do nosso Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast.